Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, meus irmãos, o Senhor nos fala através de Marcos, capítulo 9, versículo 1. Marcos, capítulo 9, versículo 1. Amém? Antes de nós lermos propriamente a palavra, vou falar um pouquinho de em que circunstância se passa o trecho do evangelho que vai ser lido hoje. Jesus, ele ensinava os seus discípulos e ele estava num momento em que ele já dizia aos discípulos que ele iria ser rejeitado, pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, que ele iria padecer, seria morto e iria ressuscitar. Então, ele já ensinava aos discípulos, já falava aos seus discípulos sobre tudo que iria lhe acontecer. E nessa circunstância, vem o trecho do Evangelho de Marcos 9:1, que diz assim: e dizia-lhes, quer dizer, o próprio Jesus dizendo, e dizia-lhes, em verdade vos digo, dos que aqui se acham, alguns há que não experimentarão a morte, enquanto não virem chegar o reino de Deus com poder. O Senhor dizia a eles que muitos ali não morreriam, porque veriam a palavra do Senhor se confirmar. Jesus, Deus que se fez homem para nos salvar, iria padecer, morrer e ressuscitar no terceiro dia. E a palavra que sucede a esse trecho do Evangelho é a da transfiguração. Quando Jesus sobe ao monte com Pedro, Tiago e João, e chegando lá, acontece a transfiguração. E o que é se transfigurar? Se transfigurar é modificar, alterar a sua forma, E Jesus vai ao monte com esses discípulos e lá ele se transfigura. Ele se mostra como Filho de Deus, como aquele que veio para morrer por nós. E ele leva Pedro, Tiago e João para serem testemunhas desta transfiguração. E suas vestes resplandecem, ficam brilhantes e tão brancas e tão alvas que ninguém nunca viu um branco daquela cor, daquele jeito. Era o próprio Deus ali se mostrando aos seus discípulos. E Elias e Moisés também aparecem ali, falam com Jesus, e os discípulos ficam meio que um pouco perplexos, meio com medo, meio sem entender bem o que está acontecendo, até que de uma nuvem sai a voz do Senhor que diz que ali está o seu Filho amado e para que eles o ouvissem. Então, o Senhor se transfigura, ele se transforma, ele se modifica, na verdade, para dar prova, testemunho àquelas pessoas de que realmente ele era o Filho de Deus, o Deus que se fez homem para morrer por nós. Muito interessante como o Espírito Santo ele já nos prepara, É um espírito de entendimento, é um espírito de ensinamento, é o nosso amigo fiel, é aquele que nos convence, não é isso? E já nas confirmações, nas visualizações, o Senhor já vinha mostrando que a sua luz. Então, mesmo sem saber do que trataria, o Senhor já vem falando, mesmo sem a gente saber do que a maioria saberia, do que ia falar no Evangelho de hoje, do que a gente ia falar, do que a gente ia partilhar aqui, o Senhor já vem
colocando a luz dele e dizendo que ele é a nossa luz, que ele é o nosso Salvador, que ele veio para unir, que ele veio para derrubar os muros, que ele veio para dizer para mim e para você: não existe ninguém melhor nem ninguém pior. As pessoas que serão salvas não são necessariamente aquelas pessoas religiosas. As pessoas que serão salvas são aquelas pessoas que têm o coração aberto à minha ação, um coração inundado pelo meu amor, o amor que ele provou por cada um de nós com a sua morte. Porque dar a vida por alguém é a maior prova de amor que pode existir. E o Senhor fez isso por nós. Ele deu a vida para que nós tivéssemos vida. Ele derruba os muros, ele nos iguala, ele vem dizer que todos nós somos iguais, que Deus nos ama de forma igual. Ele vem criar uma ponte que nos leva à vida eterna. Jesus é a própria ponte. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É através de Jesus que nós chegamos à salvação. É ele que nos guia pelo caminho. Ele é o próprio caminho de salvação. Jesus precisa deixar de ser para nós, meus irmãos, um personagem histórico. E ele precisa ser realmente o Senhor das nossas vidas. E hoje o Senhor nos pergunta: será que realmente eu sou o seu Salvador? Você me vê como seu Salvador? Ou você me vê só como aquele personagem que fez milagres, que fez curas, que falava com as multidões, que se transfigurou? Quem é Jesus para você? Que lugar ele ocupa na sua vida? E diante disso, assim como Jesus se transfigurou para Pedro, Tiago e João, ele continua se transfigurando hoje, o tempo todo. Jesus se transfigura naquela pessoa pobre que não tem o que comer, que não tem emprego, que muitas vezes vem falar com a gente na rua e a gente tem medo. É o Senhor transfigurado naquela pessoa, naquele irmão. Jesus se transfigura nos negros que são tratados como pessoas inferiores, que são mortos em cada esquina. É Jesus ali. Jesus quer que nós possamos enxergá-lo nessas pessoas. Porque Jesus se transfigura o tempo todo na nossa frente. E simplesmente nós não vemos. Jesus, ele se transfigura em cada criança que é abusada, violentada, que precisa trabalhar para ajudar a sua família, que a gente fecha os vidros do carro quando ela vem oferecer uma bala ou pedir alguma coisa. De que adianta nós falarmos que amamos a Deus, que Jesus é o nosso Salvador, e cada vez que ele vem transfigurado num irmão necessitado, a gente simplesmente olha para o outro lado. Jesus se transfigura nos moradores de rua, que nós achamos muitas vezes que eles nasceram da rua, né? Ouvi dizer que na pandemia aumentou o número de moradores de rua. Não aumentou não, meus irmãos. Eles sempre estiveram lá. Nós é que com a nossa arrogância de filhos de Deus, de pessoas diferenciadas, não vemos Jesus transfigurado em cada morador de rua. Hoje o Senhor vem falar para nós que ele se transfigura em cada mulher que é abusada, violentada, agredida nos seus lares. É Jesus que sofre ali. E muitas vezes a gente, do alto do nosso julgamento, porque como juízes nós somos os melhores, temos julgamento para tudo e para todos.
dizemos assim, ela apanha porque ela quer. Então, hoje, o Senhor vem falar conosco que Ele está o tempo todo ao nosso lado, nas pessoas que não têm dinheiro, que não têm casa, que sofrem violência, que passam necessidades. Porque nós amarmos o bonito, o limpo, o cheiroso, o inteligente, não prova nada. O Senhor quer que nós amemos aquelas pessoas que precisam de nós, que são nossos irmãos. Jesus morreu para que nós pudéssemos olhar uns para os outros e nos vermos, porque nós somos a imagem e semelhança do Senhor. E a cada vez que a gente olha um irmão com descaso ou simplesmente parecendo que eles são invisíveis, é o próprio Jesus que a gente deixa de lado. Jesus não pode ter morrido em vão, não pode ter padecido, morrido em vão. A ressurreição dele veio para nos dizer que ele é a ponte que nos leva à salvação. E essa salvação não depende de quantas vezes nós vamos à igreja, não depende se nós oramos dia e noite, fazemos jejum. A nossa salvação depende do quanto o nosso coração está cheio de amor. Do quanto esse amor que Jesus pregou a vida toda, nós conseguimos absorver e colocar esse amor em prática. Que nessa noite o Senhor possa abrir os nossos corações, modificar os nossos corações, tirar todo o orgulho, toda a vaidade. Que os nossos olhos, meus irmãos, possam ter a visão espiritual, possam ver os olhos de Jesus em cada irmão, seja ele quem for. E que as nossas bocas sejam bocas de edificação, sejam bocas para transformar a vida dos outros para melhor. Louvado seja Deus.